Existe um lugar onde a voz de uma menina ecoa como trovão, atravessando montanhas de silêncio e desafiando um império de sombras. Em Mingora, no coração do Vale do Swat, um jovem garoto de 15 anos ouviu o chamado de um futuro que não era seu, mas que seria seu. Ele nunca imaginou que aquele chamado seria uma caixa cheia de mistérios esperando para ser aberta. A primeira peça desse quebra-cabeça era a própria escola. Naquela pequena sala, as paredes eram cobertas de mapas e a única janela oferecia uma vista de montanhas que pareciam tocar o céu. A menina, que mais tarde chamaria o mundo de Malala, já sentia que o conhecimento era um tesouro escondido em cada livro. O que parecia um simples ato de ler se transformaria em um portal para a revolução silenciosa. Mas o que a comunidade realmente acreditava era que a educação era privilégio de poucos, uma moeda que poucos podiam trocar por liberdade. Eles viam a menina como um reflexo da tradição, uma promessa de que, ao terminar a escola, ela se casaria e se mudaria para o campo. Essa visão, embora comum, escondia uma realidade mais profunda. A educação era a chave que poderia destrancar um futuro onde os homens e mulheres tivessem o mesmo poder de voz. O segundo mistério surgia quando o fogo das ideias de Malala começou a se espalhar como um incêndio controlado. Ela não apenas falava, ela escrevia, publicou e se tornou uma voz que atravessava fronteiras. No entanto, muitos acreditavam que seu sucesso seria apenas um episódio de mídia, algo que desapareceria como uma nuvem passageira. A verdade, porém, era que seu nome se tornaria sinônimo de resistência, de coragem que desafiava o medo mais profundo. A terceira camada desse enigma era o ato de ser atacado. Quando a pistola disparou na sua cabeça, o mundo inteiro ficou em silêncio. A maioria das pessoas pensou que a violência teria acabado a história de Malala. Mas a verdade era que a tragédia se transformou em um ponto de inflexão, um catalisador que libertou uma voz que antes estava contida. Mas é aqui que a história fica interessante. Enquanto a maioria dos leitores via o ataque como um fim, os verdadeiros observadores perceberam que era apenas o começo de uma jornada que seria escrita em cada página de um futuro que ainda não havia sido definido. O que os cientistas da sociedade não esperavam era que, ao invés de se curvar ao terror, Malala se levantaria como um farol que iluminaria gerações. Ela não apenas continuou a falar, ela criou o Fundo Malala, um programa que já financiou milhares de escolas em regiões onde a educação era um luxo. O próximo giro veio quando o mundo percebeu que a menina de 17 anos não era apenas uma ativista, mas uma ponte entre o passado e o futuro. Ela se tornou a primeira mulher da história a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, simbolizando que a luta por direitos iguais pode ser reconhecida em escala global. Em seguida, o mistério se aprofundou quando descobrimos que Malala, mesmo sob vigilância constante, continua a escrever. Seu livro, Eu Sou Malala, tornou-se um best-seller internacional, revelando não apenas sua história, mas também a história de milhares de meninas que não têm voz. O ponto mais chocante deste enigma, o coração pulsante do vídeo, é a maneira como a menina transformou um ato de violência em um movimento de mudança. Em 2012, a mesma garota que havia sido ferida em um ataque mortal agora estava em salas de conferências em Washington, em um palco que antes era inacessível para mulheres em seu país. Imagine a cena: o palco iluminado, o público em silêncio e ela, de olhos brilhantes, descrevendo como a educação pode mudar a vida de uma comunidade inteira. Cada palavra sua era um feitiço que quebrava correntes de ignorância e medo. O impacto de sua voz não se limitou a discursos. Ela inspirou reformas legislativas que garantiram que meninas de todo o Paquistão pudessem ir à escola sem medo. Em 2019, o número de meninas matriculadas em escolas do Swat aumentou em 300%, um salto que parecia impossível antes. Mas o verdadeiro poder de Malala não está apenas em estatísticas, está na mudança de mentalidade. Ela mostrou que uma voz pode ser tão poderosa quanto uma arma se for usada para construir, não destruir. Ao final dessa caixa de mistérios, vemos que o potencial ilimitado revelado por Malala não é apenas sua própria história, mas uma inspiração que continua a ecoar em cada canto do mundo. Se voltarmos ao início, o lugar onde a voz ecoa como trovão, percebemos que não era apenas a menina que estava em ação, mas um movimento que se espalha como fogo nas colinas. E assim, a caixa permanece aberta, convidando cada um de nós a descobrir o que podemos fazer quando decidimos usar nossa voz em vez de nos calar.
Se você gostou desse mergulho profundo, deixe seu like e se inscreva para mais conteúdos que expandem sua mente.